Senhores, é um prazer estar aqui com vocês. Agora para discutirmos as perspectivas da economia brasileira a partir da pesquisa do Banco Central de 14 de outubro de 2019. Vamos a elas. Se nós olharmos o lado do governo federal, nós vamos ver que as expectativas de resultado primário, ou seja, toda a receita menos toda a despesa, exceto juros, ela continua ainda negativa, com perspectiva de virar positiva a partir de 2022. Já é um primeiro grande resultado das políticas econômicas do governo. Né? Tendemos a ter superávit primário a partir de 2022. No entanto, retirando-se o pagamento de juros, que é um absurdo que é pago nesse país, é mais de 5%, e nesse começo, 19%, 20%, mais de 6% até, nós temos aí problemas para fechar o caixa do governo federal. E esse caixa é fechado com o aumento da dívida. Nós vamos aumentando a dívida de 56% no final de 2019 até 61% no final de 2022, sendo que historicamente esse número, o limite dele foi 62%. Então podemos estar imaginando a possibilidade de uma crise a partir de 2023. Não é? Então este é um primeiro grande ponto a ser visto. Nesse gráfico nós temos a evolução, e a evolução demonstra que realmente esse país foi deixado quebrado a partir de 2014, e que aí tendemos a ter um superávit positivo somente a partir de 2012. A evolução de juros, absurdo a partir de 2014. Então isso aqui foi altamente negativo em termos de país. Né? Governo federal inepto, demonstrando aí uma incompetência na gestão de juros ou até para benefício de algumas instituições. Como resultado nominal, nós temos um déficit violento no país que precisa ser reduzido, mas isso contém, além do resultado primário, também uma redução de juros, que a gente vai ver mais daqui a pouco, a tendência de queda da Selic. E a dívida, nós pegamos aí desde 99, nós vamos ver que lá para 2022 ela tende a ter uma proximidade do pico de dívida líquida do setor público visualizado no país. Então essa aqui é a montagem desse primeiro processo. No segundo, nós temos aí o IPCA, o IGPM, preços administrados, e aí nós temos uma tendência de queda da taxa de inflação. Então, essa queda da taxa de inflação se mantendo estável abaixo de 4% a partir de 2020, mostra uma estabilidade da economia brasileira, por incrível que se pareça, e também uma preocupação que será necessária nas empresas em termos de busca de produtividade, porque eu não vou conseguir jogar a improdutividade da empresa para índices de reajuste de preço. O IPCA tende a cair, a se manter em níveis baixos, o IGPM a mesma coisa, manutenção em níveis baixos, e os preços administrados historicamente usados para fazer arrecadação por parte do governo também tendem a ficar em níveis baixos. E a taxa de juros tende a ficar até abaixo de 6%. Veremos daqui a pouco. Expectativas de mercado. Em termos de PIB e produção industrial, temos agora já uma expectativa de crescimento do PIB a partir desse segundo semestre, deve ter um crescimento ao redor de 1,5% anual, base segundo semestre, e de 2% a partir do ano que vem. Então, assim, é uma retomada de crescimento de forma gradual, lenta, mas consistente. E a produção industrial, a previsão de mercado é ainda a queda da produção industrial neste ano e já um crescimento a partir do ano que vem. Se nós olharmos isso no histórico, a gente percebe aqui a crise que levou a um baque do PIB a partir de 2014 e da produção industrial que já vem sofrendo há muito tempo, sendo que a produção industrial teve também um problema de inadequação de políticas econômicas, propositadamente ou não, mas inadequação para o crescimento do país. PIB de serviços também retração 15-16, recuperando-se. A confiança do consumidor está intimamente ligada a esse processo, então está se recuperando, já apresentando melhoras para esse segundo semestre. A confiança do comércio também recuperou-se, está se ajustando neste último mês de setembro. Taxa de desemprego se manteve e com tendência de baixa, leve,
gerando novos empregos. A taxa de câmbio deve ficar ao redor de 4 por 1, não é? A conta corrente levemente negativa, a balança comercial ao redor de 50 bilhões de dólares ano e um investimento direto no país superior a 80 bilhões de dólares ano. Aqui você tem a evolução da taxa de câmbio do Brasil e nós estamos nesse momento, se olhar no cantinho direito desse gráfico, nós estamos desvalorizados, o que é bastante eficiente em termos de exportações. A conta corrente levemente negativa, exportações crescendo, importações crescendo, balança comercial mantidos volumes de saldo comercial altos para o padrão brasileiro e investimento direto no país num novo momento visualizado pelo mundo. Em síntese, nós temos aí boas expectativas já a partir desse segundo semestre num processo de recuperação. De forma geral, nós temos do Bahia uma situação fiscal com déficit primário, déficit nominal e expansão da dívida, expectativa de estabilidade da taxa de inflação abaixo de 4% ao ano e taxa Selic indo a 5% ao ano, expectativa de expansão do PIB já a partir desse segundo semestre, expectativa de expansão do comércio exterior e forte crescimento dos investimentos diretos no país. Do meu lado, meu muito obrigado por sua atenção.